Seja muito bem-vindo a mais um podcast Norte Imobiliário Business. E dando continuidade ao segundo bloco com Rafael Parreira, solicitador mais famoso de Portugal. Uma empresa muito bem qualificada, muito bem posicionada estrategicamente para atender os clientes estrangeiros. Nós vamos falar nesse bloco sobre CPCV, direito de preferência e sobre atendimento aos clientes que não moram em Portugal. Rafael, fizemos nosso break, tomamos nosso café. Isso. Eu, né? Porque você não toma café, pelo que eu já vi. É um por dia, se forem 2 Já deu já é ruim. muito, já é É. muito. Então, agora vamos falar. Eu sei que vocês fazem toda a gestão para um cliente estrangeiro. Certo. Então, o cliente chegou, quer comprar um imóvel, vocês fazem NIF. Sim, 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 sim. Nós temos vários departamentos na empresa, até porque temos muitas pessoas na empresa e tentamos trabalhar várias áreas. Uma das áreas é precisamente imigração, mobilidade internacional, que inclui o pedido de NIF, entre outras questões. Assessoramos também na abertura de conta bancária, a própria parte mais chata relativamente à AIMA, se for necessário, o cartão de residência, etc. Tratamos essa parte toda. Essa é a primeira parte do cliente estrangeiro. E depois temos a parte da transação imobiliária, que também ajudamos. Nós temos inclusive o serviço de escrow account, o que é muito útil para muitos clientes, porque a escrow account permite ao cliente depositar o dinheiro com a segurança de que, se alguma coisa correr mal no negócio, o dinheiro está salvaguardado. É muito comum nos Estados Unidos, creio que no Brasil não será tão útil assim. Tão útil, tão comum, aliás. Uh, e nós damos essa assessoria completa ao cliente. Há muitos clientes estrangeiros que optam por abrir empresa em Portugal, nomeadamente os que já estão a planear uma transição para cá a médio e longo prazo. Depois também temos clientes que simplesmente querem investir cá e que não tencionam mudar para Portugal, e esse aí tem um perfil mais normal. Das duas, uma. Ou pedir o NIF para a empresa deles no estrangeiro. Nós temos, por exemplo, alguns clientes nos Estados Unidos que decidiram comprar um imóvel em Portugal com a empresa dos Estados Unidos, e o que temos que fazer é pedir um NIF português para a empresa dos Estados Unidos e depois tratar a operação normalmente. O mesmo para o cliente estrangeiro em termos individuais. Também pedimos o NIF individual e tratamos toda a operação. E para quem quer instalar-se cá, também fazemos o planeamento do investimento no ponto de vista jurídico, os cuidados que tem que ter, se quiser meter em alojamento local, como é que funciona, o arrendamento, quais são as consequências, quais não são, se fará ou não sentido abrir uma empresa, por aí vai. Faz todo um apanhado, um estudo de mercado Sim, e apresenta para ele: "Olha, sim, isso é mais viável, aquilo é mais viável". sim. E vocês têm esse atendimento em inglês, em francês? Sim, maioritariamente inglês, francês eu arranho um bocadinho, mas não sou um grande fluente em francês, mas o inglês, não só eu, mas temos mais pessoas na empresa que dominam o inglês. Dominam dentro do possível, não sou Sim. totalmente fluente em inglês, mas é mais do que suficiente para trabalhar com os nossos clientes estrangeiros. Muito bem. Então, se você está assistindo esse podcast, nós temos uma retenção no Spotify de 10% dos americanos assistindo o nosso conteúdo. Interessante, muito interessante, Muito interessante. O muito Spotify interessante. mandou um relatório, olha, os americanos estão aqui. Sejam muito bem-vindos ao norte do país. Eh, Quais são os documentos? Não, qual é a atenção que o cliente internacional tem que ter? Qual é o maior cuidado quando ele vai comprar um imóvel em Portugal? O que que ele Certo. precisa estar atento, Uhum. assim, primeiro ponto? Ok. Não é um cuidado necessariamente diferente dos clientes nacionais. A diferença é que os clientes estrangeiros raramente dominam a nossa linguagem técnica, ou seja, o cliente estrangeiro chega completamente desprotegido, não faz ideia que documentação é que precisa de ter. O primeiro cuidado a ter é perceber que tipo de compra é que vai fazer. Se vai recorrer a financiamento bancário, se vai recorrer a capitais próprios, a movimentação dos capitais é muito importante. Há muitos negócios a ficarem pendentes, muitos a caírem, porque os clientes não conseguiram trazer os capitais do seu país de origem, ou onde têm os capitais,
para Portugal. Isso está relacionado também com a regulamentação da União Europeia, relacionada com o branqueamento de capitais, porque os bancos em Portugal têm uma malha muito apertada relativamente a elevadas quantias de dinheiro a entrar em Portugal. Isso dificulta a vida a muitos clientes estrangeiros que vão comprar a pronto. Se forem recorrer a financiamento, também é difícil, porque em Portugal cada vez menos os bancos financiam o cliente estrangeiro, excepto se estiver legal em Portugal, com cartão de residência, mesmo com o cartão de residência com muitas limitações, e, portanto, o planeamento dos prazos de compra eu diria que é o mais importante para o cliente estrangeiro. E depois depende do segmento. Estranhamente, normalmente os imóveis de luxo são precisamente os que não têm problemas nenhuns, porque tudo o que havia para ser feito já foi feito ainda antes da remodelação, da preparação do imóvel. Dificilmente um imóvel de luxo vai para o mercado sem ter tudo direitinho. Então, o cliente estrangeiro que chega para comprar aquilo que nós chamamos um imóvel de luxo basta que seja um imóvel de 800, 900 mil, 1 milhão, ehm, não encontra grandes problemas no imóvel. Os cuidados que tem que ter são todos os outros cuidados que o cliente nacional já tem. Perceber se o vendedor tem dívidas, perceber se o imóvel tem algum ónus associado, uma penhora, se existe ou não um contrato de arrendamento, se vai comprar para habitação própria, tem que saber que durante 6 anos não pode tirar dali a morada, porque senão vai ter que pagar os impostos que não pagou por ser para habitação própria permanente, porque teve uma redução e não teria direito à redução se não ficasse durante os 6 anos. E há aqui, pronto, alguns pequenos A pormenores. lei diz que o estrangeiro precisa ficar no imóvel 6 O anos, estrangeiro e o nacional. É certo. igual. Se eu comprar uma casa para a minha habitação própria e permanente, eu tenho uma redução de cerca de 1000 euros no imposto, no IMT, e essa redução eu só a mantenho se nos 6 anos seguintes à compra eu mantiver aquele imóvel como a minha habitação própria e permanente. Se eu alterar a minha morada ou arrendar aquele imóvel, eu vou perder essa redução e vou ter que pagar os 1000 euros mais os juros associados. Muito bem, atenção que isso é importante. Existe alguma nacionalidade que é mais complicada? Sim, em particular, diria, os russos têm uma dificuldade associada, tem a ver também com este contexto de guerra. É importante também dizer que no âmbito do branqueamento de capitais sempre existiu uma espécie de lista negra Sim, com nomes que estão associados a crimes financeiros, crimes de guerra, guerra, sim. etc. São listas com muitos milhares de nomes e aí existe um cuidado adicional, principalmente dos bancos. É mais difícil para um cliente russo trazer dinheiro para Portugal. Mas também acontece com alguns países africanos. Angola tem alguma dificuldade em trazer dinheiro para aqui, Moçambique também. ahm, e, Ai, obviamente, depois depende de cliente para e cliente. agora em Israel, não é, E agora também. Israel, exatamente, era aí que eu ia também. Tudo isto está relacionado muitas vezes pela convicção pública, não vou dizer que não. Os bancos poderão adotar uma posição mais ou menos rígida em função da posição pública de um determinado país, mas isto está tudo relacionado com o perigo do branqueamento de capitais. O cliente estrangeiro, sempre que vá depositar uma elevada quantia de dinheiro em Portugal, vai sempre ter questionários relativamente ao branqueamento de capitais. Qual é a origem dos fundos? O que é que vai fazer com aquele dinheiro? Porque é que vai comprar em Portugal, etc, etc, etc. O que é perfeitamente normal. E aqui começam a surgir algumas alternativas, como o mercado de criptomoedas, comprar negócios com cripto, etc., comprar imóveis com cripto. eh, Há algumas empresas em Portugal que fazem a troca entre cripto por dinheiro e o que vão fazer é verificar a origem da cripto e o dinheiro, quando chega à mão daquele investidor, já vem limpo. Porquê? Porque se a cripto vinha limpa, não estava ligada a Sim. carteiras com problemas de branqueamento de capitais, de crime, etc., o dinheiro que chega à mão do investidor também é limpo e é comunicado à autoridade tributária. Eh, Países também como que tenham sistemas fiscais mais favoráveis, as chamadas offshore, também têm alguma dificuldade adicional. Normalmente os clientes provenientes desses países não têm grandes dificuldades, o difícil é colocar o dinheiro nesses países. E depois vai sendo caso a caso, obviamente, mas do mercado que nós mais trabalhamos, que é o mercado norte-americano, o mercado brasileiro e também o mercado francês, curiosamente. Embora nenhum de nós fale francês, os franceses acabam de falar inglês connosco. Estes são os três mercados que nós mais trabalhamos. Não temos observado grandes dificuldades. A principal dificuldade é quando são clientes que vão utilizar as suas empresas para investir em Portugal.
aí Certo. temos uma dificuldadezinha adicional. Pronto, para os clientes franceses você já encontrou uma solução. Sou fluente em francês, pode me Muito bem, mandar. muito bem. Combinado, Combinado. Eu te mando os meus ingleses e você me muito manda os seus franceses. combinado. Quais são os documentos e processos que podem ser feitos à distância? Todos? Não, por exemplo, consulta jurídica, que é uma coisa que a maioria ignora, ter uma consulta sobre um determinado tema, aconselhar-se, fazer estas perguntas que me estão a fazer aqui para ter determinado posicionamento, pode ser feito à distância. Mais de 90% das nossas consultas são à distância. Eh, elaborar o contrato também. O CPCV pode ser feito, Uma procuração? a procuração não pode ser feita à distância. O CPCV, embora a redação do contrato possa ser feita à distância e embora a maioria assine digitalmente, ou um assina num sítio e o outro assina no outro, a lei indica que tem que ter reconhecimento de assinaturas, o que dificulta aqui a operação. A prática comum é dispensar o reconhecimento de assinaturas, o que facilita. A procuração não dá para fazer à distância, a escritura também não dá para fazer à distância. Eh, Então ele tem que se programar para descer aqui ou deixar uma ou enviar uma procuração, ir no consulado, fazer uma procuração e certo. enviar para O que o nós costumamos solicitador. fazer quando nós somos mandatários do cliente, nós atuamos das duas formas. Sim, Ou somos nós que estamos a tratar da titulação da transação e temos dois clientes, um vendedor e um comprador, e somos o intermediário, e aí não representamos ninguém. Ou estamos a representar só o cliente comprador, a assessorá-lo tão bem quanto possível. Portanto, nós vamos a elaborar o CPCV ou analisar o CPCV na ótica do comprador. Aí nós podemos ser mandatários, procuradores do comprador na escritura e o cliente vem a Portugal, faz uma procuração em Portugal ou faz uma procuração para nós no consulado português no país sim. onde está. No país de Portanto, origem, é o que nós exatamente. fazemos É o que aqui. fazem também. Muito É. bem. Como evitar fraudes e surpresas em compras remotas? Contratar um solicitador. Não, brincadeira. Sim, compra remota vai ser essencialmente ver o imóvel por fotografias e vídeos e não ver o imóvel presencialmente. Mas na parte de documentação, É igual. não é? É igual, porque a documentação é digital. Portanto, nós sentarmos aqui para assinar o CPCV ou assiná-lo à distância, é igual, porque a análise da documentação já foi feita anteriormente. Portanto, ser remotamente ou não, a diferença está em ser assessorado ou não ser assessorado, Sim, eu sinceramente. também acho. E também procurar, imobiliárias, parceiros idôneos, né. Uhum. Hoje nós temos aí o Google, né, você faz um check down. Esses dias eu tive uma cliente que me ligou, tendo um problema com uma, não vou falar o nome da marca, mas é uma marca, uma rede muito famosa, em Sintra. Uhum. E ela começou a ter problema, porque fez um CPCV com cláusula bancária Certo, e a imobiliária certo, mandou a fatura. certo. Então o Ok. CPCV está condicionado 40 dias com a cláusula bancária. Mas o problema aí é um bom tema jurídico. O problema não está no CPCV, o problema está no CMI. Não, no CMI estava escrito exatamente, olha a pegadinha. No CMI estava escrito 50% no CPCV e 50% na escritura. Só que o CPCV não é definitivo, porque ele tem uma cláusula bancária. Mas a imobiliária não assina o CPCV. O CPCV é entre o comprador e o vendedor. Aquela cláusula bancária só vincula o vendedor, não vincula a imobiliária. Essa cláusula de financiamento também deveria estar no CMI, Sim, porque se estivesse no CMI, ela estava ela garantida. estava garantida. Assim, a imobiliária podia cobrar. Se é criticável, talvez eu Sim, perceba a porque postura na da verdade imobiliária, não tem um negócio, tem uma reserva. tem uma reserva. Eu, se fosse o dono da imobiliária, não tinha cobrado, mas depende daquilo que eu acordei com o meu cliente. Isso. Aí o que aconteceu? A imobiliária, obviamente, né, viu ali uma brecha por Claro, falta de entendimento do claro, cliente, da vendedora, e mandou a fatura de dez claro, mil euros. claro. E ela me ligou e eu disse: "Olha, você deveria ter me ligado antes de assinar o CPCV, porque agora você assinou um documento e eles podem interpretar, não é?" É um excelente exemplo. Eu assessorei um cliente uma vez nesse sentido. Ele era vendedor e ia assinar um contrato de exclusividade com uma imobiliária. E a primeira coisa que eu lhe disse foi: boa parte dos teus compradores vão precisar de financiamento bancário. Isso significa quase de certeza que o CPCV vai ter cláusula de financiamento bancário. Vamos colocar no CMI que só pagas depois de estar confirmada a data da escritura. E mesmo assim havia um risco.
Porquê? Porque isso ia acontecer. Eles iam cobrar a comissão independentemente de ter ou não um comprador idóneo no sentido de ter capacidade para comprar. Ou faça como a agência Douro, não assine CPCV com cláusulas bancárias. Simples de resolver. Eu acho que vocês fazem bem, isto depois depende de negócio para negócio. Eu tenho sentimentos mistos. Porquê? A cláusula de financiamento bancário pode ser útil. Porquê? Se o comprador precisa de financiamento bancário, quase certeza que ele vai querer ter cláusula de financiamento bancário. E o comprador que está mais preparado para pagar mais pelo imóvel é o que recorre a financiamento. Se eu não colocar cláusula de financiamento, eu estou a afastar boa parte dos meus compradores. Mas quer saber como eu faço? Como? Reserva. Faço uma reserva de 5.000 euros, Ok. 10 dias. Eu faço isso todos os dias Para perceber se aqui. eles têm financiamento? Claro, é só avaliação bancária. Normalmente, eles já chegam com o crédito aprovado, mas Certo. eles precisam da avaliação bancária, que é o que vai definir o negócio, não Ok. é? Com o crédito aprovado resolve. Sim, sim, É, sim, 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 sim. então Ok. faço uma reserva, 10 dias Mas vamos úteis. imaginar que há alguém que diz assim: se for o asking price, isto não se coloca. Sim. Mas vamos imaginar que há alguém que tem o crédito aprovado e diz: o imóvel são 300, eu ofereço 290 e dou reserva de 5.000. E temos outra pessoa que diz: eu preciso de financiamento a 100%, porque sou um jovem, até 35 anos, etc. Mas eu pago 300.000. Será que, Aí será que não compensa ao vendedor? o vendedor tem que analisar, não é? Que Certo. são Lá está, é aí riscos. que eu acho que a cláusula de financiamento bancário pode ser interessante. Coloca-se É, ali 60 dias. O que é que o vendedor pode estar a perder? Pode estar a queimar 60 dias no mercado e eventualmente o financiamento não avança. mas 60 dias no mercado é muita coisa, Rafael. Eu sei. Mas será que o imóvel vai evoluir 10.000 euros naqueles 60 dias? Não, não é nem questão do valor do imóvel, é a Certo. necessidade da pessoa de encerrar capítulos, Claro, 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 claro. né. E essa cliente, quando me ligou: "Vânia, vou dar um Google na imobiliária", eu falei: "Agora? Você tinha que ter dado um Google na imobiliária Antes. antes". Quando foi dar um Google na imobiliária, tinha lá várias reclamações da imobiliária. Mas esse é um erro inocente. Aí o problema não é legal. Porque legalmente, claramente, a imobiliária tem razão. É um problema de procedimento. Não é? É como, sei lá, nós fechamos uma avença e eu meto lá uma cláusula a dizer que. Olhem, eu bem a fazer uma avença, já viram? Aham. E eu meto lá uma cláusula que diz que vos posso cobrar um ano de avanças logo no primeiro mês. Não é honesto. Não foi isso que eu combinei convosco. E eu acho que é o que acontece ali. Lá, eu não sei quem é imobiliário, também não interessa, obviamente, mas o problema não é legal, é um problema de procedimento, porque a imobiliária devia adequar o seu procedimento ao facto de ter CPCVs com cláusula de financiamento bancário, que está tudo bem, mas tem que se meter do lado do vendedor. É porque o vendedor não é um vendedor que vende só uma E o que a vez. imobiliária diz é: se não for este a comprar, será outro. Está bem, mas eu vou ter que esperar mais um mês. Ou mais 2 meses. Não, e 40 dias, uma cláusula, eu acho um pouco abusiva, porque ninguém leva hoje 40 dias para adquirir um financiamento em Portugal. Sim, é verdade. É verdade. Hoje nós temos aí os intermediadores de crédito que faz um trabalho rápido, célere e gratuito É verdade. e muito Trabalho. um grande trabalho, não Um é? grande Eu trabalho, sou é verdade. muito fã dos Eu também, é intermediadores verdade. de crédito. Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu senti muita falta, porque no Brasil já, 8 anos atrás, isso já era norma. Todo mundo trabalhava com Claro, intermediação de claro, crédito. claro, claro. Cheguei aqui, ninguém fazia isso. Eu falei, meu Deus, como que vocês conseguem acesso? É quase obrigatório. É gratuito. Exatamente, São pessoas melhor gratuito. relacionadas, São. habituadas a lidar com financiamento. Sabem às vezes melhor do que nós o que é que nós estamos à procura. Entendem tudo dos contratos de bancos. É impressionante. Agora dizem-me, há alguns muito maus, como em tudo. Há taxistas muito maus, há médicos muito maus, há solicitadores muito maus, Em há todas as osteopatas muito profissões. maus, há agentes imobiliários muito maus. Há gente muito má em todo lado. É É. normal. É perfeitamente normal. Vocês também acompanham processos e dá entrada em nacionalidades portuguesas, não é isso? É verdade, sim. Temos o Patrício Ferreira, que é o responsável pelo Departamento de Mobilidade Internacional, e é uma área que eu odeio trabalhar, odeio, porque eu trabalhei 2 anos e meio com o CEF na altura, Uau, jurei para nunca mais. Que é daquelas áreas em que a lei não se aplica. para ninguém, Na- né? nada, nada. Não há um prazo na lei dos estrangeiros que se aplique. Nenhum. Nós chegámos ao extremo de a lei dizer qualquer coisa, já não me recordo muito bem. Qualquer coisa como um estrangeiro que entre com o visto de turista em Portugal
visto turista de outro país, espaço Schengen, se entrar em Portugal tem 3 dias úteis para comunicar ao CEF a entrada legal em Portugal. E essa entrada legal em Portugal depois permitia fazer manifestação de interesse. Eu ligava para o CEF, olha, preciso de marcação para dar entrada legal. Não tem. Quando eu comecei, 5 dias, 6 dias, em 2 anos passou para 11 meses. E depois acabou a entrada legal. Portanto, o que está na lei não se aplica e eu desisti de trabalhar com leis de estrangeiros. Mas temos o Patrício, que se especializou nessa área. Ele trabalha na área de imigração e também na área de sociedades e comercial. ahm, e nós trabalhamos muito nessa área. A principal dificuldade que temos tido é serviços públicos. Nacionalidade é extremamente difícil de desenrolar. Está tudo parado. Títulos de residência igual, reagrupamentos familiares igual, é um caos completo. É. E hoje quem compra mais, hein? Os franceses, os ingleses? Da nossa cota de mercado, não é a nossa cota de mercado principal, nós temos muitos brasileiros a comprar. É, os Muitos brasileiros brasileiros. ainda A compram. esmagadora maioria dos Eu tô nossos clientes achando que estrangeiros. vocês gostam é dos brasileiros, não é? É fácil para nós a relação, porque ah, primeiro, nós temos pessoas brasileiras na equipa, o que nos aproxima da cultura brasileira. Eu, enquanto gestor, acompanho muitos empresários brasileiros, o que eu nunca fui ao Brasil, não tenho família brasileira, mas eu às vezes sinto-me um bocadinho ligado ao Brasil por isto, porque sinto que no que toca à gestão, marketing, vendas, mentalidade, estão muito à frente de nós nesse aspecto. E quando trabalho com um cliente brasileiro, eu acabo por sentir o consolidar dessa proximidade. E depois, sei lá, coisas que não se escolhem, acabam por acontecer. Nós, se calhar, trabalhamos com 2, 3, 4, 5. Acabaram por recomendar 3, 4, 5 e mais 3, 4, 5. E acabámos por ter cada vez mais clientes brasileiros. A seguir aos clientes brasileiros, norte-americanos e depois, no fundo da tabela, clientes franceses. Mas a esmagadora maioria dos nossos clientes estrangeiros são brasileiros, efetivamente. Ainda mais lá no sul, não é? Que você está mais sediado no sul. Sim, Os sim, sim, sim. brasileiros adoram o calor. É verdade. Nós E, temos muitos brasileiros a viver em Leiria, também é, muitos brasileiros a viver em Lisboa. Mas mesmo na Figueira da Foz, sendo praia, também temos muitos brasileiros a viver lá. E isso aproxima-nos do mercado. É óbvio. Se me perguntarem se nós trabalhamos com o segmento comum, não. Nós, no cliente nacional, trabalhamos com todos os segmentos. Com o cliente brasileiro e norte-americano, trabalhamos com o que chamamos o segmento alto, mas é porque foi o tipo de cliente que veio ter connosco. Nós não fomos à procura desse cliente, acabou por acontecer. Uh, e o cliente brasileiro tem trazido uma visão refrescada para o mercado imobiliário, na minha visão, em particular o investidor imobiliário. Também tenho visto muita asneira a ser trazida do Brasil, é verdade. Mas tenho visto uma análise refrescante daquilo que pode ser feito no imobiliário. Olham para um prédio, se calhar, com o potencial de converter aquele imóvel numa habitação colaborativa, por exemplo. Ter uma lavandaria para todos, sim, ter uma zona de churrascos para todos. sim. Que é Uh, cultural no Brasil. é cultural no Brasil e é uma necessidade social. E isso acaba por ser refrescante e é interessante também ver isso cá. E então, para nós é bom porque temos novas ideias, novas formas de olhar para o mercado E e fica é muito bom. bonito, né? É verdade, é verdade. Eu acho que o brasileiro constrói Sim, com sim, mais sim, beleza, sim. pensa nas varandas, nos É verdade, condomínios fechados, é né? verdade, é verdade. Sim, nós. É isto. Os portugueses também já estão valorizando isso. Cada vez mais, é verdade, é verdade. Mas nós tínhamos muito mais aquela ideia da eficácia. Construir e pronto, e tem é que estar feito, e ter 3 quartos e 2 com casa de banho, e pronto, tem é que estar resolvido, e não interessa se é bonito ou não, é para pintar tudo igual, e está feito. E esse lado estético é importante, e eu acho que é ainda mais importante quando o imobiliário atingiu os valores que atingiu hoje, e eu acho que é justo para quem faz uma compra que vai hipotecar o resto da sua vida, sentir-se bem na sua casa. E a parte estética acrescentou valor aos imóveis. Porque nós hoje conseguimos pegar num imóvel com 40 anos de construção e com meia dúzia de toques estéticos torná-lo verdadeiramente um lar para muitas famílias. E eu acho que é aqui que o investidor entra no meio, que acrescenta valor ao imobiliário. Exatamente, eu também concordo. Agora vamos pincelar rápido um assunto muito perguntado aqui. Contrato de promessa, compra e venda. Quando assinar e qual cláusula não pode faltar? Para quem é comprador, assinar assim que tiver o negócio fechado, porque enquanto não houver CPCV, não há nenhuma obrigação do vendedor de fazer o que quer que seja. Mesmo a reserva funciona só do lado do comprador.
porque o vendedor não se está a vincular com ninguém. Por isso, para quem é comprador, assim que tem a certeza que quer fazer aquele negócio e que tem um acordo com o vendedor, fechar o CPCB logo. Depois há algumas cláusulas fundamentais. Por exemplo, financiamento bancário, já falámos. Se vou recorrer a financiamento bancário, tenho que ter uma cláusula que indique que, se não conseguir obter financiamento ou se a avaliação do imóvel for inferior àquilo que eu necessito, o negócio fica sem efeito e eu tenho direito a receber o sinal de volta. Porquê? O financiamento pode ser concedido e não ser concedido no montante que eu preciso, porque a avaliação foi mais baixa. Se eu coloco uma cláusula que diz que tenho direito a receber o sinal, se o financiamento não for concedido, fica coxo. Falta aquela informação. E eu depois não vou conseguir anular o CPCV. Depois, se o imóvel tem alguma coisa que tem de ser retificada, as paredes têm de ser pintadas, a cozinha vai ser substituída, o que quer que seja, qualquer compromisso que existe entre comprador e vendedor que o vendedor vá tratar, tem que ficar no CPCV, senão o comprador não está protegido. É muito importante, porque senão é um acordo de cavalheiros. E os contratos não falam por eles próprios. E chegamos à escritura e temos o comprador a dizer: eu não assino porque a parede da cozinha era para ser pintada e não foi pintada. E o vendedor diz: não, eu não disse nada disso. E entramos numa discussão que podia ser evitada através de fotografias no CPCV. Por que não? Por que não colocar fotografias no CPCV? Descrição do imóvel, indicar o que é que vai ser feito, em que prazo é que vai ser feito. Entrega do imóvel. Normalmente o imóvel é entregue na escritura, mas se por acaso ficar acordado que vai ser entregue apenas um mês depois da escritura, ou que vai ser entregue um mês antes da escritura, tem que ficar no CPCV. Ahm, Formas de pagamento, também é importante. Os reforços de sinal são muito importantes. Se vou pagar hoje o sinal 10% e fazer um reforço de mais 10% daqui a um mês, tenho que colocar e ficar clarinho o que é que está a Data da fazer. escritura. Data da escritura é muito importante. Para quem é comprador e vai comprar imóveis em planta ou imóveis que estão em legalização, é muito comum o vendedor colocar uma cláusula que diz que a escritura vai ser feita no prazo de 30 dias ou 60 dias após a legalização do imóvel. Então, se o imóvel demorar 5 anos a ser legalizado, eu estou 5 anos à espera. E o vendedor nunca está em cumprimento. Então é importante para o comprador, percebendo que vai depender da legalização do imóvel, colocar um limite máximo. Claro. Mas não é um limite máximo em que o CPCV simplesmente cai automaticamente. É um limite máximo em que o comprador tem o direito a terminar o contrato. Porquê? Porque eu depois escolho. Vamos imaginar, a escritura vai ser feita no prazo de 30 dias a contar da licença de utilização. Agora já não é licença de utilização, tem outro nome, é o documento comprovativo do pagamento das taxas. Mas eu coloco no CPCV que, se o documento não for obtido no prazo de um ano, eu, enquanto comprador, tenho o direito de resolver o CPCV com justa causa. Eu, enquanto comprador, o vendedor, não. O que é que isto me permite? Ao fim do ano, eu logo decido. Ou quero esperar, ou não quero esperar e termino o contrato e peço o sinal de volta. Isso é uma próxima pergunta. Como encerrar um CPCV? Sem o Se negócio, se o é, negócio não acontecer? Ok. É uma ótima questão. Primeiro, depende sempre do tipo de incumprimento. Do lado do vendedor, se o incumprimento foi, por exemplo, o comprador tinha que reforçar o sinal. Ou seja, tinha que pagar mais 10%. E tinha que pagar no prazo de 6 meses a contar do CPCV. O comprador não pagou. Vamos notificar o comprador, por carta registada com vice-recepção, que tem uma semana, 2 semanas, 3 semanas, não interessa, para cumprir, para suprir a sua falha. Se ele volta a incumprir, enviamos uma segunda carta. E aqui já temos aquilo que se chama um incumprimento definitivo. Vamos agora imaginar que o problema é outro, que é ou o vendedor ou o comprador não apareceram na escritura ou recusaram-se a assinar a escritura. Quem cumpriu notifica a outra parte, a dizer daqui a uma semana a nova escritura, ou daqui a 2 semanas, ou daqui a 3 semanas, para suprires a tua falha. Volta a incumprir, entramos no mesmo. Nova notificação e temos o incumprimento definitivo. Esta questão do incumprimento definitivo é muito difícil de garantir, é muito difícil de demonstrar, porque normalmente entram aqui discussões pelo meio, eu não compareci na escritura porque não sei quê, eu não assinei porque não sei quantos, então é difícil, mas é importante dizer que o incumprimento não é só eu não apareci na escritura e pronto, e acabou. Não é assim que funciona. sim, vamos lá. Você não apareceu na escritura por algum motivo. Uhum. Você foi comunicado 2 vezes por carta registrada e você não deu Certo, atenção, não respondeu e não apareceu. certo. É um incumprimento. É um incumprimento definitivo. A casa fica disponível para outra pessoa Sim, o meu de entender. imediato? Sim.
Sim, porquê? Porque este tipo de incumprimento ele não tem de ser declarado judicialmente. No limite, o que vai acontecer é, vamos imaginar no caso do vendedor, que pode vender a outra pessoa, o comprador, se entender que ele não tinha esse direito, porque não houve incumprimento definitivo, tem que avançar com uma ação judicial para ser compensado. Mas essa ação judicial não vai influenciar a posição do novo comprador, Isso que eu queria saber. ok? Excepto se o CPCV tiver eficácia real. E esta é uma dica muito importante. O que é eficácia real? É registar o CPCV na conservatória. Porquê? Se eu não registro o CPCV na conservatória, ninguém sabe se aquele vendedor se comprometeu com alguém para vender o imóvel. Então, se eu sou dono de um imóvel, posso assinar agora um CPCV e recebo 10% de sinal. À tarde, vou assinar outro CPCV, recebo mais 10% e não digo nada sobre este CPCV de manhã. Amanhã vou assinar outro CPCV, recebo mais 10% de sinal. E repito o processo. E cada comprador acha que é o único comprador. Como é que eu evito isto? Registando o CPCV na conservatória. Os custos são maiores, porque o registro custa 250 € e o CPCV tem de ser feito por escritura pública ou documento particular autenticado. Logo, mais caro. Mas são os melhores 250 € que um comprador pode gastar. Exatamente. Aqui os meus clientes estrangeiros todos registram os contratos. Eu Isso, faço questão de registrar, isso mesmo. porque o estrangeiro precisa dessa garantia, É não é? É fundamental. Para quem fundamental. quer ter essa garantia, uma nota: quando são imóveis em planta, em construção, não dá para registar a eficácia real. Ok? Só Mas quando o imóvel já está construído. você consegue fazer o registro no terreno, No terreno, sim. No terreno, sim. né? Porque Sobre a fração é que não, eu mas no tenho terreno, feito aqui no no terreno, terreno. muito bem. Meus clientes todos fazem no terreno, Certo. porque se houver uma quebra na né, no empreendimento, você pelo menos está no radar. Exatamente. Até porque, na verdade, o prédio vai ser construído no terreno, vai ser uma continuidade do terreno, não é um imóvel à parte, não é? Ele É, faz parte do terreno. isso aqui eu já faço com os meus E clientes em muito bem. E plantas. muito bem. Tá, o CPCV está registrado, houve um incumprimento. Certo. Como devemos prosseguir para finalizar esse registro? Muito bem, eu vou ter que promover o registro, demonstrando o registro de cancelamento da eficácia real, demonstrando o incumprimento definitivo. Ok? Faço um pedido de registro à conservatória para cancelar a eficácia real. Isso Basicamente é isto. demora? Depende da conservatória, neste momento demora. Tudo em Portugal Tudo demora. demora. Gente, não tenha pressa em Portugal. Eu aprendi uma coisa em Portugal: desacelera. Não é isso, Rafael? Sim, infelizmente é verdade. Infelizmente é verdade. Des Eu cada vez gosto menos de trabalhar com serviços públicos por causa disso. O que eu mais gosto de fazer é contratos e aconselhamento. Está tudo na minha mão. O aconselhamento é só eu ter agenda e o cliente também. O contrato é só eu fazer o contrato e enviar ao cliente. Ponto. não depender de Ou análise, serviços. documentação. Agora, se eu estiver dependendo de um serviço, eu fico doente. Eu odeio trabalhar com serviços públicos. Não é uma questão pessoal, eu gosto muito das pessoas de serviços públicos, mas eu odeio a sensação de eu fiz o meu trabalho, fiz bem o meu trabalho, cobrei ao cliente e estou 5 meses com o coração nas mãos. E não tem resposta. Não tenho resposta. É isso que nos deixa E de repente, ao fim de 5 meses, olha, falta aqui uma frase que se calhar nem faltava. Ou até faltava e de facto esqueci-me, foi um pequeno lapso. Mas ao fim de 5 meses é que eu descubro que afinal cometi um pequeno lapso. Uma coisa que eu devia descobrir em 3, 4, 5 dias. Então, é o jogo de empurra, é. né. Pra finalizar, olha, ele até deu um sorriso, ele quer ir embora. Nada disso, nada disso. Bate-bola final. Um erro jurídico imperdoável de quem vende em Portugal. Fazer o CPCV sozinho. Um documento que nunca pode faltar numa transação segura. Um relatório de análise da documentação do imóvel e do CPCV por parte de um solicitador ou um advogado. Uma armadilha clássica que o português comete ao vender o próprio imóvel. Hum. Boa. Ótima questão. Um erro clássico, não fazer CPCV. Eu diria que é um erro clássico. Há muita gente que não faz CPCV, portanto eu vou responder aqui duplo, não fazer CPCV ou fazer CPCV sozinho, que já foi a resposta que eu dei anteriormente, mas que aqui se aplica também. Errado, fazer Tratar o tudo sozinho. CPTV é errado. Exato, fazer o CPCV errado. Um risco jurídico que parece pequeno, mas paralisa a venda. Não verificar se o vendedor
tem ou não dívidas fiscais. Basta ter uma dívida fiscal de 200 € de um IUC ou de um IMI e já não dá para emitir as guias de impostos. Logo, não dando para pagar as guias de impostos, não dá para fazer escritura. Bem lembrado. Isso, olha, isso dá tanto problema nas escrituras que a Às vezes nem é gente não por mal, as imagina. pessoas efetivamente Nem esqueceram-se de sabe. pagar o IUC, nem sabem, não é tanto, é só pelo constrangimento, não é? Que vão ter que ir pagar o imposto para depois ter as guias, às vezes é uma E questão de leva horas, está e tudo bem. leva 3, 4 dias Exatamente. para ficar disponível no sistema. Sim, exatamente, exatamente. Temos mais essa questão, exatamente. Se for ao balcão, a coisa resolve-se. Dá para fazer. Mas tem que ir ao serviço de finanças, não dá para liquidar online. Não. Agora, se for uma dívida de 10 ou 15 ou 20 mil, o vendedor sabe perfeitamente ter aquela dívida. Então, atenção, peça a declaração de não dívida de quem está Isso vendendo. mesmo. Um princípio que norteia o vosso trabalho. Hum. Um princípio que norteia o nosso trabalho. É uma mistura e eu acho que acaba por ser quase um resumo da nossa missão. Divertirmos com o que fazemos, acrescentando valor à sociedade como um todo, ganhando experiência enquanto equipa e assegurando a tranquilidade do nosso cliente. Acho que acaba por ser muito por aqui. Nós não queremos ser aquela equipa que está constantemente a correr para todo lado, porque não vamos ser felizes assim. Por outro lado, também não queremos estar a ganhar dinheiro só porque o cliente ganha muito dinheiro, nós queremos que o cliente sinta confiança em nós, tem que haver uma relação. No fundo, nós queremos que o cliente sinta que nós somos uma extensão dele próprio. Isto é mais fácil com os clientes da Vença, porque nós somos a legal team daquele cliente, mas quando um cliente vai comprar uma casa, nós queremos que ele sinta que nós estamos envolvidos na casa. E nós, curiosamente, recebemos muitos convites para ir a churrascadas em casa dos clientes, a ir à inauguração da casa, etc. Uma coisa curiosa, É muito gostoso, é não muito, é? é muito bom, Eu é também muito bom. recebo É muito. muito bom. "Ai, E nós vem trabalhamos em para que isso casa". aconteça. É. Tentamos manter uma certa distância, porque sabemos que depois é fácil cobrar coisas que nós não incluímos no nosso serviço. É fácil cobrar um erro que não foi um erro nosso. É fácil pedir um desconto que não é merecido. É fácil criticar os nossos honorários. É fácil quebrar uma relação profissional por causa de uma relação pessoal ou quebrar uma relação pessoal por causa de uma relação profissional. Então tentamos manter uma distância saudável, mas ainda assim sentir que o cliente tem total confiança pessoal em nós. Nós não temos, tivemos muitas oportunidades de ganhar muito dinheiro. Tivemos algumas oportunidades de ganhar milhões de euros, mas que implica fazer muita coisa que não estão nos nossos valores pessoais. E por isso preferimos jogar no longo prazo, vamos ganhar dinheiro na mesma com toda a certeza, e fazer as coisas com calma, porque eu tenho 29 anos, a nossa média de idade anda entre os 27 e os 30 anos. Isso que eu ia Nós temos falar. muito tempo para ser a maior referência do mercado. Vocês são muito jovens Verdade, ainda. verdade. E eu É. quero jogar nesse longo prazo. É essa a mensagem que eu passo sempre para a minha equipa. Trabalhamos sempre a pensar na PIA legal do futuro e isso vai trazer os seus dividendos, porque o meu valor hora, se calhar no próximo ano, vai ser o dobro do meu valor hora hoje. E eu trabalho para que o meu valor, quando eu tiver 50 anos, seja indescritível e seja o maior valor do mercado. Muito bem, gostei. Olha, esse menino tem fibra. Anota aí o nome dele. Portugal em uma frase para um comprador nacional que subestima o jurídico. Portugal, numa frase. Portugal é aquele carro clássico, belíssimo, com potencial brutal, mas que está sem motor e com a maioria das peças ferrugentas. E nós somos um mecânico que podemos ajudar a meter o carro a funcionar. O Amei carro é isso. incrível, não somos nós que vamos fazer o carro, não somos nós que o vamos fabricar, mas sem nós o carro não vai andar. Amei isso. Amei isso. Olha, e porque português gosta muito de É carro. verdade. Falar nisso, qual que é seu hobby? Neste momento eu diria correr, eu adoro correr. Mas eu acho que está no intermédio entre desenvolvimento pessoal e empresarial. Eu gosto muito de dedicar o meu tempo às coisas que não quero dedicar no trabalho, mas que façam de mim uma pessoa melhor, enquanto marido, enquanto amigo, enquanto empresário. E eu gosto da corrida por causa disso, pela parte de saúde física, mas também pela parte mental, Mental. porque me dá tempo para pensar sobre mim próprio e preparar o meu dia, pensar sobre as coisas que fiz de errado no dia anterior. E então acho que é um hobby de desenvolvimento pessoal mais mental do que físico. Organizar as ideias, Isso né? mesmo, Que a sim. corrida ela te dá Sim, isso. é verdade. Eh,
Um país com grandes oportunidades, mas sem leitura jurídica, que você conhece, tem algum? Portugal, é verdade. Ai, vamos lá, ainda bem que veio com ele, não foi eu que falei. Eh, Pra fechar, um livro de cabeceira. Um livro de cabeceira. Eu estou a ler um livro neste momento, já o li, estou a ler novamente e acho que é fabuloso. My Personal MBA, Josh Kaufman, é muito bom. É simples, adaptável à vida de qualquer um e, em particular, de qualquer empresário para o paradigma português, que são micro, pequenas e médias empresas. O livro é muito bom. My Personal MBA é mesmo muito bom. Anota a dica. E vamos lá para finalizar. Atuação jurídica no mercado imobiliário não é opcional, é a base de qualquer decisão segura. E se você quer investir com segurança, Rafael vai explicar onde vocês podem encontrar eles para poder reunir, fazer uma reunião, uma videochamada, uma videoconferência. Não existe barreira. Onde você estiver, é só entrar em contato com a empresa deles e marcar uma reunião, não é isso, Rafael? É isso mesmo, é isso mesmo. É muito fácil de nos encontrar, basta colocar no Google PIA Legal e irá aparecer de imediato o nosso site. O nosso site é muito intuitivo, tem toda a informação que precisam. Nós temos 4 escritórios, temos em Lisboa, no Parque das Nações, em Leiria, onde é a nossa sede, na Figueira da Foz e temos também aqui em Matosinhos, que abrange toda a região do Porto. É possível marcar reuniões ou consultas tanto presenciais como online através do site, está muito otimizado. A consulta é marcada através de um sistema de pré-agendamento para o cliente escolher a data e hora que seja mais adequada, com qualquer profissional da nossa equipa distribuído por várias áreas. Para quem tiver uma necessidade mais específica, basta enviar e-mail para geral@pa-legal.pt. A nossa gestora de clientes dá a resposta em 24 horas e ou distribui o processo para um dos nossos profissionais ou dá seguimento ao cliente para pedir mais informações ou o que quer que seja, e a partir daí é muito fácil trabalhar connosco. Qualquer dúvida, nós estamos disponíveis também nas redes sociais. Instagram, creio que @PA_legal_, no TikTok desculpem, @PA_legal, acho que não tem o segundo underscore, e também estamos no LinkedIn, temos um podcast que é o podcast de PIA, que tem várias rubricas, temos as regras do jogo e temos a lei do 1%. Uh, Nós participamos em imensos eventos sobre imobiliários, já participámos em dezenas de eventos enquanto oradores. Vamos estar no Investor Talks agora em setembro, enquanto oradores também, para mais de 3 mil pessoas. Fazemos alguns eventos presenciais também nós. Temos o nosso evento anual, que é o PIA Summit, que posso já adiantar, que isto não vai para o ar até domingo. Para o ano vai ser em Lisboa, na aula magna para 1.600 pessoas. E estamos por aí, é Eu muito quero fácil de nos estar encontrar. lá. Espero que sim. Espero mesmo que sim. E para me encontrar também é fácil, @rafael.parreira_, e estou também no LinkedIn, no Facebook, no TikTok não tenho TikTok pessoal. E qualquer coisa que precisem da nossa parte é fácil. A nossa equipa está montada para dar uma resposta rápida e eficaz. Trabalhamos muito nisso. Temos muito trabalho ainda para fazer, mas somos uma equipa de 15 pessoas dedicada a entregar valor no jurídico em muitas áreas diferentes. O grupo PIA não tem só a PIA Legal, nós temos também a Legal Factor e a Legal Lab, são duas marcas de formação. A Legal Factor para formação de investidores e consultores, Legal Lab para formação de solicitadores, advogados, notários e juristas e também outros profissionais liberais. E temos também a da 24 Project, que é a nossa empresa de investimento imobiliário, e estamos aí a planear mais 2 ou 3 projetos que não posso já adiantar, porque ainda vão demorar aqui uns meses a montar. E é isto. Muito bem, gente, estou sem fôlego. Estou me sentindo velha. É tanto projeto. Eu achei que eu tivesse muito projeto, mas tudo bem, ele tem 29 anos, né? Eu tenho 30 anos a mais. Mas, Rafael, eu já era fã, não é? Agora eu tô mais. Obrigado. Desejo tudo de bom. Muito Eu obrigado. sou mesmo fã, tô sempre do lado de cá, clicando, comentando ali nos posts de vocês. Eu vi vocês crescerem depois do Covid, estou Sim. acompanhando vocês bem na época do Covid. E estou muito feliz com esse sucesso todo e Obrigado. peço a Deus que multiplique cada dia mais, que vocês consigam ir numa direção que já está indo bem, Sim. não é? Porque o mercado precisa de pessoas boas. Por isso que nós tivemos essa iniciativa de montar o podcast. E, gente, vai lá, assiste, tem muita coisa. Eles ensinam como fazer, comprar em leilão.
É verdade. que é uma coisa muito legal, né, e eu também preciso dessas formações, vou pegar a maioria dessas formações, porque é muito importante, o conhecimento liberta, o conhecimento te dá respaldo para fazer negócio. Se você quer ser um investidor a sério, você tem que conhecer, principalmente se você não mora no país. Se você mora no país, conhecer a lei do seu país, porque também é muito importante você saber como agir no seu país. Então, muito obrigada. Obrigado pelo convite mais uma vez e pela confiança. Foi uma conversa ótima. O podcast foi super bem conduzido. Falámos aqui de muita coisa interessante e eu começo-me a perceber que a cada podcast que vou estou a ficar mais velho, porque o âmbito a história da empresa está cada vez maior. E obrigado por permitirem que nós falássemos aqui de tudo, desde a origem, como é que começou, até esta fase em que temos o grupo PIA com tantas empresas e tantas pessoas. E o nosso objetivo é continuar a crescer. E o objetivo é que, gravando um novo podcast daqui a um ano, envergonhe completamente este podcast, que era muito bom. É isso mesmo. Sempre agora somos Eu- É vizinhos. verdade, é verdade. Pronto. Eu tenho que vir cá com alguma regularidade, que eu gosto muito desta zona. Então pronto, muito obrigada. Não esqueça de curtir, não esqueça que esse episódio tem patrocínio da Agência Douro Imobiliário, uma referência no mercado imobiliário, e até o próximo episódio. E obrigada por nos acompanhar.